Oi, gente, vamos falar sobre a determinação do domínio e da imagem de uma função, conhecendo o gráfico. Observando o gráfico de uma função no plano cartesiano, podemos determinar o domínio D e o conjunto imagem M da função projetando o gráfico nos eixos. Veja, então vamos lá para o primeiro exemplo. Então esse aqui é o gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico de uma função qualquer, no caso, função f. Esse é o nome da função. E aqui então nós vamos projetar o domínio no eixo. Domínio é sempre eixo x. Então, domínio eixo x. Então, o nosso gráfico começa aqui, ó, exatamente no domínio 2. Passa aqui por todos esses números, 2, 2,1, 2,2, 2,50, 2,70, 2,75, todos eles, 3, enfim. E termina lá exatamente no 4. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, né, ó, ele é um gráfico contínuo. Ele começou exatamente no 2, foi até exatamente o 4. Então, a gente escreve assim, domínio da função, que é igual, abre as chaves, isso aqui é notação de conjuntos, tá? Abre as chaves, x pertence aos reais, tal que o x, que é o domínio, tem que ser maior ou igual a 2, e esses números do eixo x tem que ser menor ou igual a 4. E fechou as chaves. É a mesma coisa também de representar isso aqui entre chaves. Ó. Então, começa no 2, termina no 4. Começa no 2, termina no 4. Esse aqui que é o segredo, viu, gente? Aqui nós temos uma bolinha fechada, que quer dizer que começa exatamente no 2. Então, o colchete tem que ser virado para o número 2. E aqui o gráfico termina exatamente no 4. Então, tem que ser o colchete virado para o número 4. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Ah, tem a imagem ainda, né? A imagem tem que olhar o eixo Y. Eixo Y. Então, na imagem, nós temos que começa exatamente no 1 e termina exatamente no 5, passando por todos esses números aqui, ó, números reais. Então, a imagem da função é igual, abre chaves, y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual a 1, e esse y tem que ser menor ou igual a 5. Quer dizer, números que começam no 1 e vai até o 5. Ou, entre chaves, começa no 1, termina no 5. Começa no 1, termina no 5. E como é bolinha fechada, então colchetes virado para o 1. Olha aqui no 5, bolinha fechada no gráfico. Colchetes também virado para o número 5. Tem como ser diferente? Tem. Veja mais um exemplo. Esse gráfico aqui, ó, o gráfico de G. Então, aqui é o gráfico contínuo. Então, perceba que o domínio dele, ó, o domínio, não começa no menos 1, começa depois do menos 1. Vamos supor que seja lá o menos 0,99 centavos. Então, é menos 0,99, menos 50 centavos, menos 30 centavos, 0, 50 centavos, 30 centavos, 70, 80, 99, 1 real, tá bom? Vou falar em dinheiro, tá? Então veja que o domínio dessa função, esse gráfico aqui agora, nós chamamos de G, tá bom? Então o domínio da função G. Então em notação de conjuntos, x pertence aos reais, tal que. Então são números maiores que menos 1. Então os números aqui ó, à direita são maiores que menos 1 e menor ou igual que 1. Então os números podem ser menor ou igual a 1, porque acaba exatamente nele. Então, como que eu sei que acaba exatamente nele? Porque a bolinha está fechada. Então, bolinha fechada acaba exatamente no número. Bolinha aberta quer dizer que esse número não faz parte, começou depois dele. Ó, tá bom? Então, se a bolinha for aberta, não tem esse sinal de igual embaixo. Se a bolinha for fechada, tem esse sinal de igual embaixo. Ou notação de intervalos, notação de colchetes. Então, começa lá no menos 1, termina no 1. Mas no menos 1, o menos 1 não faz parte, porque a bolinha é aberta. Então, o colchetes é virado não para o número, para fora do número, para o outro lado do número. No 1, ó, no 1 é bolinha fechada, quer dizer que faz parte, termina exatamente no 1. Então, o colchetes é virado para o número, ó. O finalzinho dele aqui ó, é virado para o número. Esse aqui é virado contra o número. Por quê? Porque o número não faz parte, tá bom? E a imagem é o mesmo esquema. Então, a imagem. Então, agora a imagem tem que olhar o eixo Y.
Então começa lá no 0,3, lá no 30 centavos, vou falar em dinheiro, tá? E termina lá quase no 2, lá no 1,99999999, bom? Então a imagem pertence aos reais, tá ok, então a imagem tem que ser Y, são números maiores ou igual a 30 centavos, então começa no 30 centavos e maior que ele. E essa imagem Y, tem que ser menor que 2, termina lá antes do 2, no 9999. Ou, em colchetes, ficaria, começa lá no 30 centavos, termina no 2. O 30 centavos faz parte, então, colchetes virado para o 30 centavos. O R$2 não faz parte, bolinha aberta, então, a beirinha dele é para fora. É isso.